Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos meditar, num Deus que provém solução, que provém resposta, ainda que em meio às mazelas dos seres humanos. Vamos começar com a oração? Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos em Tua presença, te louvamos, te exaltamos e nesse momento, Pai, consagramos esse tempo no Teu altar, pedindo, Senhor Deus, que o discernimento, o entendimento que o Espírito Santo pode dar venha sobre nós e que possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 21 do livro de Juízes. A gente está encerrando hoje o livro de Juízes, dando continuidade àquela história do levita. E aqui a gente vai ver, agora algumas coisas muito importantes e a gente vai ver que Deus tem resposta, Deus tem solução, ainda que em meio a tudo que fazemos que vem contra a vontade e a palavra de Deus. Vamos aqui agora focar começando no capítulo 1. Então, logo no versículo 1, vai dizer: Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. E aqui a gente começa a ver uma coisa muito importante para os israelitas e para Deus. A gente vai ver que os israelitas, uma vez que eles juravam, eles não voltavam atrás. Então, juramento é uma coisa séria. O próprio Jesus vai dizer que não devemos jurar por nada, mas se juramos, temos que cumprir. Então, os israelitas aqui mostrando como era sério essa questão do juramento. E não só no verso 1, porque quando a gente chega também no verso 18, uma vez mais no verso 18 a gente vai ver: Porém, nós não lhes podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram dizendo: maldito que der mulheres aos benjamitas. E a gente começa a ver a seriedade de um juramento para o israelita. Não só aqui, a gente vai ver um outro juramento, porque quando você abre comigo aqui a Bíblia também, no verso 5, a gente vai ver um juramento que justamente quando o levita enviou aquelas 12 partes do corpo da mulher que foi morta para as 12 tribos, e aí eles se juntaram, foi feita uma assembleia geral, e ali foi dito: quem não comparecer à assembleia será morto. E aí eles estavam fazendo o censo, estavam literalmente levantando os números dos que vieram à assembleia e identificaram que tinha um grupo que não tinha vindo à assembleia. Nenhuma das pessoas de Jabes de Gileade tinham vindo para participar da assembleia. E aí a gente vê quão sério é o juramento, porque quando eles identificaram que aquele grupo não tinha vindo, eles mandaram 12 mil homens lá e mataram toda a tribo, todos os homens e mulheres casados. Ou seja, eles literalmente pouparam as virgens. E aí, esse é o foco do capítulo 21. Por quê? Porque a gente se lembra que quando a gente estudou capítulos 19 e 20, depois de toda aquela batalha, literalmente para tirar o mal de Israel, literalmente chegou ao ponto de ter que dizimar os benjamitas, mas 600 homens se esconderam, fugiram e foram poupados nesse momento. Então, a gente começa o capítulo 21 vendo que eles estão ali literalmente preocupados porque Israel agora não tem mais uma tribo. Israel não tem mais a tribo dos benjamitas. E claro, eles sabiam que ainda existiam 600 homens. Só que 600 homens sem mulheres é extinção da tribo de Benjamim. E aí a gente vai ver por que isso aqui não pode ser atribuído ao homem. A gente vai ver que é Deus quem proveu a solução para essa situação. Como? No capítulo 21, a gente começa a ver alguns passos muito importantes do porquê que é Deus quem provê a solução para o povo, ainda em meio a esses juramentos que terminam colocando em xeque a sobrevivência, a existência da tribo de Benjamim. Porque quando a gente começa a ver no verso 2,
né? A parte B vai dizer: e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar. E apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: Quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor, porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia: será morto. Então, o que a gente tira dessa lição aqui dos versos 2 ao verso 5? O povo se rendeu ao Senhor. Eles vieram em unidade. Eles não queriam perder uma de suas partes, a tribo de Benjamim. E por isso, eles não só construíram ali um altar, mas eles sacrificaram ao Senhor para que o Senhor provesse solução. E à medida que eles estão fazendo esse ato de rendição, esse ato de honra, esse ato de busca, eis que vem a primeira pergunta: mas espera aí, teve alguém que não veio e que não fez conosco esse juramento? Mas eles tinham sobre si uma pena de morte. E aí, claro, a gente vai ver no transcorrer da mensagem que eles pouparam as virgens, uma vez que as mulheres que ainda não haviam coabitado, elas ainda não tinham, digamos assim, autonomia para tomar essas decisões. Elas estavam debaixo da casa de seus pais, então elas não poderiam ser imputadas à pena que foi imputada àquele grupo que não compareceu à Assembleia. Daí a gente vai ver, né, que Deus não só provém solução, mas ali só tinham 400 virgens. A gente estava falando de 600 homens. Então, sanou uma parte do problema, mas a gente vai ver que ainda existiam aproximadamente 200 homens que ainda não tinham esposas. E claro, eles não poderiam dar das suas próprias filhas. E aí vem a segunda parte da estratégia, né, que são os anciãos se juntam e começam a falar sobre uma festa que está acontecendo numa determinada região. E começa a pensar que aquelas mulheres de Siló poderiam ser a solução para, né, os benjamitas. E aí eles têm uma estratégia para que os benjamitas que ainda não tinham mulheres, ou seja, esses aproximadamente 200 homens, fossem, né, e armassem tocaia nas regiões onde essas mulheres vinham fazer rodas de dança. E cada um deles iria ali e arrebataria uma mulher. E à medida que eles arrebatassem uma para cada um deles, eles fugiam para as terras de Benjamim. E ali, quando viessem os homens de Siló, as famílias de Siló, contenderem com Israel, aí eles fariam um pleito de misericórdia para com, né, as famílias de Siló, para que eles entendessem o que se sucedeu e por que as filhas deles estavam sendo tomadas para os benjamitas. E é interessante a gente notar o que surge disso aqui. A gente vai ver que fruto de tudo que sucedeu nessa história, ainda que não seja a história de um juiz, mas sim a história daquele levita, a gente vai ver que surge em Israel um sentimento de unidade, ao ponto de que as 11 tribos que se levantaram contra Benjamim se sentem incompletas quando percebem que Benjamim está praticamente dizimado. Então a gente começa a ver um sentimento de nação, um sentimento de unidade. E eles querem ter a plenitude da herança. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. E para a gente encerrar, eu quero que você leia comigo aqui o que acontece no final, para a gente poder selar essa história aqui do Levita e encerrarmos o livro de Juízes. Então os filhos de Israel, verso 24, tá, gente? Então os filhos de Israel também partiram dali para sua tribo, cada um para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então eu quero que você comente aqui comigo se você acha que esse é um modelo, né, adequado de governo. Teocracia, não existia um rei, não existia uma figura humana liderando, mas sim
uma dependência total do Senhor. Mas o que é que fica claro aqui? E é essa meditação final que a gente vai fazer. Esse último versículo, ele esclarece a razão porque esse período dos juízes é um período onde a maldade e a anarquia imperam. Né? A gente vê que, infelizmente, o homem, quando ele é deixado a fazer o que é reto aos seus próprios olhos, o que vem à tona é essa natureza pecaminosa do ser humano. E a gente viu juízes aqui cheios de falhas, cheios de pecados, mas ainda assim foram usados por Deus para livrar Israel. E a gente vê que culmina com a história de um levita, aonde desperta nesse povo, o Israel de Deus, a vontade de ser um povo, uma unidade composta de 12 tribos, de 12 partes. E aí a gente vê um Deus que tem resposta aos problemas, que tem resposta às situações, ainda que façamos tantas mazelas. Que essa seja a lição para mim e para você. Que eu e você possamos nos lembrar que ainda que nós sejamos imperfeitos, pecadores, que estejamos sempre destituídos da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos salvação. Por meio de Jesus Cristo, nós temos fé. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a esperança e a vida eterna. E é por isso que nós seguimos firmes nessa caminhada. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, por essa valiosa lição, por esse livro, Pai, que nos chama, Pai, a um despertamento. Nos lembra, Pai, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. Pai, abençoa, Pai, as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, tudo quanto façamos, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome e que estejamos sempre lembrados que Tu és aquele que tem o plano perfeito, que Tu és aquele que nos chama a fazer parte desse plano e Tu és o autor e consumador da nossa salvação. Por isso, Pai, te adoramos, por isso, Pai, te agradecemos e por isso, Pai, te honramos. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que o fazemos. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.